Olá pessoal, sou a professora Rúbia, professora de História. Eu estou aqui hoje para ministrar uma aula para vocês do 8º ano, porque vocês não estão de férias e o conteúdo tem que continuar. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Revolução Americana. Chamado de Revolução Americana, o processo de independência das 13 colônias inglesas na América. Esse processo de independência, ele vai levar à formação de um novo país, que é os Estados Unidos, e isso vai ocorrer no século XVIII, em 1776. Bom, para falar da independência das 13 colônias, primeiro é preciso falar da formação delas. A gente tem no século XVI e XVII a formação das colônias inglesas na América, na parte norte da América. Quem vai formar essas colônias, essas 13 colônias inglesas, né? Quem vai vir para cá para formar essas colônias? Nós temos imigrantes de origem variadas, né? Temos famílias burguesas perseguidas por sua opção religiosa. A maioria desse pessoal era puritano e a gente tem uma questão religiosa acontecendo nesse momento na Europa e eles são perseguidos por conta da sua opção religiosa. E eles vão vir para cá para poder ter uma maior liberdade nesse sentido. Nós temos também camponeses miseráveis, pessoas que não tinham uma vida boa na Europa e vão vir para cá. Temos condenados pela justiça, falidos, aventureiros, órfãos, viúvas, então a mais variada gama de pessoas, né? Temos pobres e temos ricos, porque esses perseguidos religiosos também tinham dinheiro, né? Alguns tinham dinheiro na Europa, porém vieram para cá para ter essa questão da sua liberdade garantida. Bom, a colonização no início ela vai ser bastante tranquila. A Inglaterra ela não vai de primeiro momento sufocar essas colônias, então elas vão ter um pouco de liberdade no início na sua formação. Porém, depois de um tempo, pessoal, as relações entre a Inglaterra e as 13 colônias vai mudar. A gente tem algumas coisas acontecendo que vão fazer com que essa relação entre a metrópole e a colônia mude, e isso vai causar insatisfação dos colonos aqui da América. Quais são os fatores que vai fazer essa relação mudar? Primeiro, a Guerra dos 7 Anos, que ocorreu entre Inglaterra e França. Elas são rivais desde a época da Idade Média e nesse momento elas vão disputar territórios tanto na América quanto na África, e essa guerra vai ser vitoriosa a Inglaterra. A Inglaterra vai sair vitoriosa dessa guerra. Porém, pessoal, a gente sabe que uma guerra ela demanda muitos gastos e acontece que é preciso se recuperar dessa guerra. Para recuperar as percas financeiras que a Inglaterra teve durante esse conflito, ela vai criar novos impostos sobre as 13 colônias. Então é a maneira com que ela vai encontrar para se recuperar da guerra, né? A ideia que ela vai ter é aumentar os impostos sobre as 13 colônias americanas. E aí, pessoal, os novos impostos vão desagradar muito a população das 13 colônias, e também nesse momento a guerra proporcionou que a Inglaterra conquistasse alguns territórios que eram da França durante a guerra, mas ela vai impedir que os colonos da América ocupem esses territórios.
Isso é mais ou menos na área dos Montes Apalaches até a região do rio Mississippi. Mas a Inglaterra não vai permitir a ocupação desses territórios pelos colonos. Isso vai causar uma insatisfação muito grande nas pessoas que viviam aqui, porque elas desejavam ocupar essas novas terras. A gente tem também esses novos impostos. Eu vou mostrar para vocês quais são eles, quais são essas medidas que a Inglaterra impôs para tirar dinheiro desses colonos nesse momento. Bom, o primeiro imposto que a gente tem é da lei do açúcar. A Inglaterra vai determinar que o comércio do açúcar vai ser feito somente por ela na colônia, então todo o açúcar e todo o melaço que entrar dentro da colônia é exclusividade da Inglaterra. Isso vai fazer com que eles coloquem o preço que eles bem entendessem nesses produtos e os colonos vão passar a pagar mais caro sobre eles. Uma outra lei é a lei do selo, do qual a Inglaterra vai colocar que todo documento que fosse circular nas colônias, nas 13 colônias, fosse colocado um selo em inglês. E é claro que esse selo era pago. Então, documento de identidade, certidões de nascimento, jornais, panfletos, qualquer tipo de documento escrito deveria ter o selo real. E esse selo real era pago. Isso é uma maneira da Inglaterra tanto estar retirando dinheiro dos colonos para poder se reerguer, quanto também para controlar a questão ideológica na colônia. Porque nesse momento, lembrando que a gente tem uma proliferação das ideias iluministas no mundo, ideias que vão questionar governos, que vão questionar lideranças, que vão falar em transformações. Então, se ela controlasse os documentos escritos, ela teria uma ideia de quais ideias estavam circulando entre os colonos. Nós temos também as leis Tauschaud, que são leis que vão acrescentar impostos sobre o chumbo, sobre o vidro, sobre a tinta, e isso vai prejudicar os colonos porque eram matérias-primas usadas por eles na colônia, para a fabricação de alguns produtos, né? Então eram coisas essenciais para a vida deles na colônia. Outra lei, essa talvez a mais importante, é aquela que é divisor de águas, é a lei do chá. Essa lei do chá, ela vai dar o direito e a exclusividade para a Companhia das Índias Orientais para poder vender chá na América, né? Então toda a circulação do chá seria feita pela Companhia das Índias Orientais, que era uma companhia de Londres, uma companhia inglesa. Isso faria com que eles também colocassem o preço no chá da maneira com que eles bem entendessem. O consumo de chá era muito forte nas colônias e a produção também, né? A colônia também produzia chá para ser vendido para outros lugares. Então isso vai prejudicar muito os colonos, eles vão ficar revoltadíssimos com essa situação e talvez essa seja a lei no momento que vai pesar mais para que haja um questionamento da posição da metrópole sobre eles. Instalação do monopólio comercial, a gente já falou muito sobre isso. Bom, diante da lei do chá, a gente vai ter um evento ocorrendo nas 13 colônias, mais especificadamente no Porto de Boston, que é conhecido como Festa do Chá. Os colonos revoltados, né, com essa lei do chá, eles vão se disfarçar de índios, vão invadir navios da Companhia das Índias Orientais, dessa companhia inglesa que tinha exclusividade sobre a venda do chá. Eles vão invadir esses navios disfarçados de índios, vão pegar caixas e caixas de chá e jogar tudo no mar, né? São mais de 300 caixas de chá jogadas no mar nesse período. Isso vai gerar um prejuízo muito grande para essa companhia e também para a Inglaterra. Então temos esse evento ocorrendo, né, no ano de 1773, depois da lei do chá.
Pessoal, depois desse evento, a Inglaterra vai se enfurecer muito com a atitude dos colonos e ela vai baixar novas leis, que são leis em represália à questão da festa do chá, né? Então, em represália à questão da atitude dos colonos. E aí eles vão baixar as chamadas leis intoleráveis, de 1774. Por que é chamadas leis intoleráveis? Porque são leis muito pesadas sobre esses colonos, né? São imposições muito fortes que a Inglaterra vai colocar sobre eles, como uma forma de punição. Quais são as leis intoleráveis, né? Quais são as medidas dessas leis intoleráveis? Primeiro, é a ocupação de Massachusetts, que na verdade é onde fica o porto de Boston. Então eles vão ocupar militarmente esse lugar, essa colônia, mandar tropas inglesas ali para dentro para vigiar o pessoal. Outra coisa, a lei do aquartelamento. Além de mandar esses soldados para lá, a Inglaterra vai exigir que os colonos ofereçam alojamento para os seus soldados. Então, os soldados que vierem para a América, né, para as 13 colônias, eles vão ter que ser alojados pelos próprios colonos nas suas casas. Isso vai gerar muita revolta desses colonos. Nós temos também restrição de reuniões. A Inglaterra vai impedir qualquer tipo de aglomeração e de reunião que debata ideias contrárias às decisões dela. Uma outra coisa, indenização por todo o prejuízo causado pelos colonos pelo chá jogado no mar, né? Então, ela vai cobrar esse chá que foi jogado no mar. Ela vai exigir que os colonos paguem por esse chá. E enquanto isso não fosse totalmente pago, eles não liberariam o porto de Boston, né? Que ficaria fechado e não receberia nenhum carregamento nessa época. E esse porto era muito importante para essa colônia de Massachusetts. Então isso vai fazer com que a revolta que os colonos tinham contra a Inglaterra crescesse mais ainda. Depois das leis intoleráveis, que não vão ser bem aceitas, né, pela população das 13 colônias, pelos colonos, a gente tem a questão da reação dos colonos a essas leis intoleráveis. A primeira medida que vai ocorrer, os colonos vão montar um congresso chamado de Congresso da Filadélfia. Isso vai ser ainda no mesmo ano, em 1774. Esse congresso ele é muito importante. Ele ainda não fala de independência, tá, pessoal? A gente tem que deixar claro isso, porque nesse período ainda não está se falando em independência dessas 13 colônias. Porém, eles vão colocar uma coisa muito interessante. Surge nesse período a frase: sem representação não há taxação. Eles vão dizer o seguinte, que eles querem compor o parlamento também na Inglaterra. Então, que colonos fossem parte do parlamento inglês, pudessem decidir sobre leis, pudessem participar da política instalada sobre eles também. E aí, pessoal, eles vão pedir essa representação. Isso vem muito da questão do iluminismo, né? A gente já vê aqui a presença do iluminismo nesse sentido aí, desse movimento iluminista, que fala de representação política, de atender à vontade de uma maioria, satisfação geral, né? Então, a gente tem um movimento iluminista aparecendo aqui nesse primeiro Congresso da Filadélfia, que é uma reivindicação contra as leis intoleráveis. Eles vão pedir que a Inglaterra revogue essas leis intoleráveis e vão pedir também que a Inglaterra deixe com que colonos participem do seu parlamento. Porém, o rei George III, na época, ele não vai aderir a esse posicionamento dos colonos, não vai aceitar e, pelo contrário, vai aumentar ainda mais a fiscalização nas 13 colônias, mandar mais tropas para dentro dessas 13 colônias e aumentar esse controle sobre os colonos. Diante disso, da não aceitação das reivindicações, os membros dessas 13 colônias vão se reunir novamente e montar o segundo Congresso da Filadélfia.
de 1775, e nesse congresso sim já tem a ideia do separativismo, né? A questão da independência. É nesse momento que vai surgir a questão da independência dos Estados Unidos, né? Ainda não é conhecido por esse nome, mas já vai se falar em independência dessas 13 colônias e formação de um novo país. Nesse congresso se decide então pela declaração e ela vai ficar pronta em 1776. Esse documento ele vai falar sobre a separação, né? Vai colocar no papel a ideia de separação, de montagem de um novo país. Bom, aí a gente vai ter as guerras, né, de independência, porque é claro que a Inglaterra não vai aceitar essa separação da colônia. A Inglaterra vai reagir com relação a isso e a gente vai ter guerra entre essas 13 colônias e a Inglaterra entre os anos de 1776 até os anos de 1781. Então, nesse período, a gente tem conflitos entre ingleses e os colonos que buscavam sua liberdade. Nesse momento vai aparecer algumas figuras muito importantes da história americana. Nesse momento, essas 3 figuras aqui, elas têm papel fundamental em todo esse processo de independência. A primeira figura é o George Washington, que vai ser o comandante dos exércitos dos colonos. Ele, na verdade, era um latifundiário, né, dono de terras nas colônias, e ele vai tomar a frente desse exército dos colonos. Ele, na verdade, ele vai se tornar mais à frente o primeiro presidente dos Estados Unidos, desse novo país. Quando se concretizar essa independência, ele vai ser o primeiro presidente dessa nação. Nós temos também uma outra figura muito importante, que é o Thomas Jefferson. Esse cara que vai escrever a declaração, né, é o principal escritor da Declaração de Independência dos Estados Unidos. É ele que vai colocar no papel todas as ideias e todos os posicionamentos dos colonos para a independência, né? E nós temos também Benjamin Franklin, que é um cara que vai, na verdade, comandar a questão do apoio, né, a busca por apoios às colônias na Europa, né, a causa dos colonos na Europa. Então ele vai buscar apoio em outros lugares da Europa para os colonos, para as ideias dos colonos. A ideia de independência. Essas figuras são importantíssimas, 2 vão ser presidentes dos Estados Unidos futuramente e eles são lembrados até hoje na história americana, eles recebem muitas homenagens, são considerados os pais fundadores dessa nação. Bom, em 1783, depois de muita guerra, a Inglaterra ela vai reconhecer a independência dos Estados Unidos. Ela não vai dar conta de manter essa guerra com os colonos, até porque os colonos vão receber o apoio da França, que era inimiga da Inglaterra. Então a gente tem o apoio da França aos colonos nessa luta contra a Inglaterra, e ela não vai conseguir resistir por muito tempo, e em 1783 a gente vai ter reconhecida a independência das 13 colônias pela Inglaterra. A gente vai ter um tratado, né? Esse tratado que reconhece essa independência é chamado de Tratado de Paris ou Tratado de Versalhes. A gente encontra os 2 nomes, né? Que é esse tratado onde a Inglaterra assina e reconhece a independência das 13 colônias. E nesse momento a gente tem a formação dos Estados Unidos da América. Depois do reconhecimento da independência, nós vamos ter esse novo país, e como é um novo país, a gente vai ter que ter leis para esse país, a gente vai ter que ter nesse país uma estrutura governamental, e os Estados Unidos da América, eles vão adotar nesse momento um regime republicano
republicano, né, o republicanismo e presidencialismo. Eles vão decidir que o representante maior seria escolhido por meio de votação e que o tempo de comando dele seria de 4 em 4 anos, né? Então 4 anos de dirigência para uma pessoa. E a gente tem também a formação do federalismo, né? Nos Estados Unidos, os estados eles vão ter um pouco de liberdade para fazer leis próprias, leis que beneficiassem aquela região, que beneficiassem aquele estado. Por isso federalismo, né? A liberdade para esses estados fazerem leis apropriadas para aquele lugar. Aqui a gente tem muito a questão da influência do iluminismo, a questão da divisão de poderes, né? Aparece agora nesse momento pelo republicanismo a divisão dos poderes entre poder executivo, legislativo e judiciário, colocar em prática essa divisão de poder, não deixar nas mãos de uma pessoa única a tomada de decisões. Então é importante nesse sentido, né? Mostrando que a República vai funcionar, né? E funcionou nos Estados Unidos, funcionou muito bem. Nós temos essa Constituição aparecendo e a Constituição, as leis, na verdade, elas vão falar em defesa da nação, em defesa de todo o povo. Porém, nem todo o povo vai ser defendido e vai ser valorizado nessa Constituição. Na primeira parte lá da Constituição dos Estados Unidos, a gente lê a frase lá: nós, o povo dos Estados Unidos. Mas que povo é esse que vai ser defendido nessa Constituição? Nós vamos ter defendidos nessa Constituição comerciantes, grandes proprietários de terra, outros grupos eles vão ser afastados, né, dos privilégios da Constituição, dos direitos dessa nova nação, como por exemplo os escravos, né, os negros. Nessa época os negros ficam fora, eles não vão ter direitos. Por quê? Porque a escravidão vai ser mantida por mais de um século nos Estados Unidos. Então a população negra, que fazia parte também das 13 colônias, ela não entra como um cidadão e não tem direitos nesse momento. E na verdade, pessoal, até mesmo depois da abolição, né, depois do fim da escravidão nos Estados Unidos, a gente ainda tem esses negros sofrendo muito preconceito por conta da sua cor, né? Eles vão ser, durante muito tempo ainda, segregados, né? Vão ser afastados dos brancos. Ao longo da história dos Estados Unidos, a gente vai ter leis que vão pregar essa segregação racial. E nesse momento também vão surgir muitos grupos de extermínio a negros, né? A gente tem a questão da Ku Klux Klan, que é uma organização racista, terrorista, sendo formada nos Estados Unidos e caçando negros, matando negros, né? Agindo contra negros. Então os negros eles não vão ser beneficiados de primeiro momento por essa Constituição e na verdade depois, mais tarde, eles vão continuar não sendo beneficiados, né? Eles sempre vão estar sendo negligenciados por esses direitos. A gente também tem uma desvalorização do povo indígena, até porque muitas terras indígenas elas vão acabar sendo desapropriadas pelos brancos, colocadas para se tornarem produtoras para esses brancos, né, produtoras de mercadorias para esses brancos, e esses indígenas vão ser afastados para áreas muito ruins e vão ser muito desvalorizados. Além do que durante todo o processo de colonização eles já tinham sido massacrados, já tinham sido violentados por esses brancos. E com a formação dos Estados Unidos nada vai mudar, né? Eles ainda vão ser desprivilegiados dos direitos do cidadão.
Então, pessoal, a independência dos Estados Unidos, apesar de se basear no iluminismo e na questão da liberdade, da igualdade, dos direitos, esses direitos eles vão se manter restritos a uma pequena parte dessa população, né, que é a população branca, e coisa que ainda é marca até hoje desse país. Então é isso, pessoal. Hoje eu vim falar só um pouquinho aqui, né, para vocês sobre como ocorreu esse processo de independência dos Estados Unidos, essa Revolução Americana que é tão comentada, tão lembrada até os dias atuais. Os americanos, os norte-americanos, né, o pessoal estadunidense, ele ainda comemora muito essa data, né, de 4 de julho de 76, eles fazem comemorações anuais para lembrar essa data. É um fato marcante na história, e é um fato marcante na história não só deles, mas na história do mundo, porque acaba que essa independência das 13 colônias e a formação desse novo país dos Estados Unidos, ele vai influenciar outras independências na América e outros movimentos no mundo, buscando liberdade comercial, liberdade política, igualdade. Então é um fato importante da história do mundo. E foi isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, e façam as atividades que depois a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. Um abraço.